Meu nome é Fabiana. Eu primeiramente gostaria de agradecer, né, o convite da Lucília para estar falando aqui um pouquinho com vocês, né? É muita responsabilidade quando a gente vai vir falar da palavra de Deus, testemunhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco, né? Essas mensagens, essa série que nós fizemos é baseada num livro Mulher Nota 10 do pastor Hernandes Dias Lopes. Como que surgiu esse congresso que nós fizemos, né? Foi o primeiro encontro de mulheres. A Lourdes leu este livro há muitos anos atrás e ela falou que foi uma leitura muito gostosa. E quando ela pegou esse livro para ler novamente, Deus deu esse sonho no coração dela. E aí ela me convidou, né? Convidou a Cal e a Ângela. E ela falaria uma parte. E quando ela me emprestou o livro, ela falou: olha, Fabiana, eu gostaria que você lesse e depois o que Deus falar com você e que você quiser preparar um estudo, você vai me falar. Ela não especificou capítulo para cada uma, sabe? E comigo, o capítulo que Deus mais falou comigo neste livro foi a mulher nota 10 com ela mesma. Então, gente, primeiramente, para eu falar dessa mulher nota 10, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história até aqui. Quem sou eu em 2021? A primeira pergunta que eu me fiz durante a leitura desse livro. Eu sou, né, primeiramente, filha do Deus Altíssimo, tenho 39 anos, sou fonoaudióloga há 16 anos, por amor e com amor. Sou esposa do Dudu há 13 anos, com a graça e a misericórdia de Deus. Mãe do Lucas e da Luísa. E sou convertida há 16 anos. Para começar esse estudo, eu queria falar o meu versículo, que é o versículo assim da minha conversão e o versículo que eu tomei para mim mesmo. Tá lá em Salmos 37, o versículo 5. É aquele que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, e realmente tem sido assim na minha vida. Desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a gente pode passar lutas, pode passar provações, mas a gente sabe que o mais Deus é que faz, né? Nós não somos nada. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada. Então, gente, a mulher nota 10, quando a gente pega lá aquela parte de Provérbios, o louvor da mulher virtuosa, né? A primeira coisa marcante que a gente vê que ela era uma mulher que vivia com discernimento diante das oportunidades. Ela é uma mulher à frente do seu tempo, né? A gente vê hoje as coisas estão tão rápidas, tão modernas, mas imagina naquela época ela já era uma mulher que trabalhava fora, que dava ordem às suas servas, que comprava posses, ela se preocupava com o vestir, ela se preocupava com o seu corpo, mas não por vaidade, porque o coração dela estava nisso. É porque ela era uma mulher que fazia tudo com excelência. Ela fazia tudo para a honra, glória e louvor de Deus. Não é mesmo? Então, gente, tem um versículo que Deus falou muito comigo, que está lá em 2 Coríntios 4:7. Que é aquele: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a primeira coisa que a mulher nota 10 precisa aprender é a depender de Deus para tudo. Se colocar ao dispor de Deus.
porque o versículo fala, né? Porque vaso de barro? Para ser moldado, porque o que vai ter dentro, o tesouro, o que a gente fizer, a excelência não pode ser nossa, tem que ser de Deus. Quando nós aprendemos a depender de Deus, nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele faça segundo a sua vontade e não a nossa. Isto é a dependência de Deus, né? Saber que nas lutas, nas dificuldades, é Deus é que vai à frente, é Deus é que vai adiante, não somos nós. E a verdadeira mulher nota 10, gente, ela faz tudo com excelência, sabendo que ela prestará contas a Deus, né? Então, ela não faz para homens, ela não faz o melhor, não é porque ela quer aparecer, porque ela quer ser melhor do que as outras mulheres, nada disso. Ela faz com excelência porque ela faz sabendo que ela quer agradar a Deus e não a homens. Né? Então isso deve ser uma marca de nós mulheres cristãs. Para as que trabalham fora, para as que cuidam do lar, tudo que a gente fizer, faça com excelência, faça com amor. Vai lavar uma louça, lava aquela louça com alegria, com amor, fazendo para o Senhor e não para homens. Vai lavar uma roupa, se dedique, faça com amor, faça o melhor que você puder. Não é melhor do que as outras, é o seu melhor, sabendo que você está fazendo para Deus e não para homens. Gente, a mulher nota 10, ela se preocupava com o seu corpo. Lá em Provérbios 31:17, fala assim, ó, cinge o lombo de forças e fortalece os braços. Naquela época, não existia academias, não era uma preocupação, um culto à beleza como é hoje, né? Mas aquela mulher sabia que o seu corpo era templo do Espírito Santo e que ela deveria cuidar do seu corpo. Porque lá em 1 Coríntios 6:19, fala assim pra gente: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, gente, nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, não para que a gente vá exibir, não para que a gente use roupas vulgares, nada disso, mas é sabendo que nós estamos cuidando da nossa saúde, que cuidando do nosso corpo, nós vamos ter mais disposição para servir ao Senhor, para servir a nossa família, para sermos exemplo, né? Olha, aquela mulher, ela mesmo com tantos afazeres, mesmo trabalhando fora, mesmo cuidando do seu lar, ela se preocupa com a sua saúde, com o seu corpo, ela é uma mulher dedicada, né? Porque lembra que nós devemos fazer tudo para o Senhor e não para homens. Outra coisa, gente, outro importante tópico que o livro nos orienta é a mulher nota 10 e sua beleza exterior. Lá na mulher de Provérbios também fala que ela veste-se de linho fino e de púrpura. Então, ela se preocupava com o vestir. Púrpura naquela época era uma cor raríssima, que era extraída, sabe, do fundo do mar. Era muito caro um tecido de linho fino da cor púrpura. Mas não fala que ela usava para ela se achar superior, nada disso. É porque ela era uma mulher elegante, né? É possível a gente se vestir bem, sem ser roupas de grife, sem ser roupas vulgares, mas preocupando sempre em oferecer o nosso melhor para Deus, né? Outra coisa, gente, a preocupação maior da mulher nota 10 deve ser o seu interior. Lá também na Bíblia
Em 1 Pedro, fala pra gente assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, gente, sabendo que a beleza interior, ela é muito superior à performance. Nós devemos cuidar do coração, né? Nós devemos ser mulheres que falem ao outro palavras doces, né? Mulheres que encorajam outras mulheres, mulheres que exalam o bom perfume de Cristo, não é mesmo? Esta é a marca da verdadeira mulher nota 10. Não é o físico, não é o que ela veste, mas é o seu interior, né? E lembra que lá no louvor da mulher virtuosa também fala assim, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, né? E a mulher também, nota 10, gente, ela sabia lidar muito bem com a ansiedade. Porque lá em Provérbios 31, 25, fala assim, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Porque lembra que uma das primeiras características da mulher nota 10 é a dependência de Deus. Quando nós aprendemos a depender de Deus, a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lá também, em 1 Pedro 5 a 7, ele fala assim pra gente, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, e esse versículo, vou contar rapidinho para vocês um testemunho da minha vida aqui. Em 2010, quando eu tinha acabado de ter o Lucas, o meu filho mais velho, com 13 dias, o meu marido sofreu um acidente de moto. Ele teve um traumatismo craniano. E foi para o hospital, ficou muito confuso. E eu lembro que eu estava amamentando o Lucas recém-nascido, então não consegui nem ir ao hospital. Ele ficou internado em Pouso Alegre, numa cidade vizinha aqui, estado muito grave. E eu lembro que o pastor Isaías veio me fazer uma visita. E ele falou, durante a oração, ele falou comigo esse versículo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, e eu tomei posse desse versículo de uma tal maneira que realmente eu lancei sobre ele a minha ansiedade. E eu não podia, né, ir até o hospital, eu não tinha o que fazer. Então, eu confiei no Senhor e Ele me livrou de toda a ansiedade. Então, gente, a palavra de Deus nos orienta que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus 6, 25, né? A palavra de Deus nos fala assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Então, gente, Deus cuida de tudo. Nós não podemos viver ansiosos, preocupados, né? Nesse mundo de hoje em dia, com essa pandemia, que é tudo tão incerto, né? Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, não é mesmo? E a Bíblia também nos fala em Filipenses 4 a 6, que a gente não deve andar ansioso. Antes, devemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas lutas, por meio de orações, né? E fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa, gente, que a palavra de Deus nos ensina é sobre o contentamento. Nós devemos estar sempre contentes. Lembra que Paulo, ele fala pra gente lá em Filipenses também, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi também, gente, que contentamento é diferente de felicidade. Felicidade, alegria, nós temos momentos assim realmente que a gente fica super feliz com algum acontecimento, com alguma coisa, né, específica, mas o contentamento a gente deve carregar conosco sempre, porque lá no Salmo 103, no versículo 2, fala assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então, gente, a gente deve lembrar todos os benefícios, tudo que Deus nos faz, né? Primeiro, o sacrifício na cruz, ele ter nos dado Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Nós já fomos muito agraciados. Esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. Isso já é motivo de grande alegria, né? Isso é motivo para a gente viver contente. E a Bíblia também nos ensina: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Então, quando a gente passa por alguma luta, alguma dificuldade, né? Vou falar de outro testemunho meu rapidinho aqui também. Agora, em 2019, há 2 anos e meio atrás, meu marido sofreu um outro acidente. Ele estava amansando o cavalo, caiu e teve um traumatismo craniano ainda mais grave do que ele teve em 2010. Ele voltou para casa com muita dificuldade, né? Assim, muito problema na memória, com dificuldade até nas atividades de vida diária. E foram dias de muita luta, ele ainda tá se recuperando, né? Mas aí vocês me falam assim, nossa, e você tem que ficar alegre mesmo numa situação dessa, você tem que dar graças a Deus porque aconteceu isso? Gente, a gente tem que ver que em meio às dificuldades, Deus levanta pessoas, Deus provê cuidado, coloca anjos ao nosso redor para nos suprir, nos faz sentir amados, acolhidos. Isto é dar graças em tudo. Não é dar graças pelo acidente, mas é saber reconhecer que nós temos um Deus bondoso, amoroso, que se preocupa e que cuida de nós diariamente. Desde um amigo que expressa com um bolo gostoso, você chega na sua casa, chega do hospital naquela correria e tem um bolo gostoso que um amigo trouxe. As minhas amigas que me ajudavam com as crianças, uma buscava na escola, outra levava. As crianças tiveram um dia de ter 2 lanches na escola, porque uma mandava, a outra mandava. Então, gente, isso é amor e cuidado de Deus que a gente tem que reconhecer. Que em meio às dificuldades, em meio às lutas, Deus tem cuidado de nós. Amém? Então, que eu quero deixar isso de lição para vocês. Que a gente aprenda a reconhecer o amor e cuidado de Deus em tudo. Que a nossa ansiedade a gente possa lançar aos pés da cruz. Porque Jesus é suficiente, sim. E tem um versículo, gente, que me marcou muito nesses últimos dias, é aquele: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu vejo que a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo deve ser assim, né? Nós vamos buscando cada dia mais e a gente vai vendo o trabalhar de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, e vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito, né? E lembrando sempre, gente, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo está no Salmo 119, 105, e nós
devemos usar a palavra de Deus para iluminar os nossos caminhos e para a gente ser luz nesse mundo carente, nesse mundo cheio de trevas, cheio de lutas, de escuridão. Que a gente possa ser luz no nosso trabalho, que a gente possa ser luz na vida de um vizinho, na vida de um amigo, sendo o amor de Deus em forma de atitudes no nosso dia a dia. Então, a verdadeira mulher nota 10 é essa, que busca em Deus ser cada dia mais parecida com Jesus, a ter atitudes que realmente resplandeçam a luz de Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe e que Jesus possa ser a luz, a vida, ser tudo no seu dia a dia. E Jesus sim é suficiente. Amém? Tchau, tchau.